Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos, esqueça-se de tudo lá fora, vamos nos concentrar em Deus. Feche os olhos. Eu entro no santo dos santos. Por quê? Por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto ao grande sofri honrar. eu adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Grande, eu adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro A ti. pois teu nome é santo. Santo, Santo, Senhor, pois teu nome é santo, 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 Senhor. Senhor. Eu entro no santo dos santos com toda a fé. Eu entro no santo dos santos, Porque por teu sangue posso entrar. a ti A ti somente eu canto ao grande honrar. eu adoro a ti. Adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Pois teu nome é santo. Santo, Santo, pois teu nome é santo. pois teu nome é santo, 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 Senhor. Senhor. Eu adoro a ti. Eu adoro a ti, adoro a ti, Eu adoro. eu adoro Adoro a ti. Pois teu nome é santo. Santo, Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu que és o único e verdadeiro Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que, pelo poder da Sua palavra, trouxe à existência todas as coisas, daquilo que não havia, o Deus que é santo, que habita no alto e no santo lugar, o Deus que está acima dos altos céus, mas que sempre ouve a oração sincera daqueles que o invocam de todo o coração, o Deus que espera daqueles que creem nele o verdadeiro louvor e adoração. Para isso viemos aqui, Senhor,
venhamos adorá-lo, glorificá-lo, porque o Senhor é santo, digno de toda honra e louvor e adoração. Deus que não muda, que não envelhece, que não se cansa, que não se fadiga. O Deus que se faz presente no meio daqueles que o buscam de todo o coração. Nós queremos agradecê-lo, Senhor. Agradecê-lo por sabermos que Tu és Deus. Agradecê-lo porque fomos tirados da ignorância espiritual, das trevas, fomos iluminados pelo Teu Espírito para entender e crer que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus, que não há outro nome a não ser o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome que está acima de todos os nomes. Queríamos agradecê-lo por esta oportunidade e o privilégio de estarmos aqui para Te buscar mais uma vez, para Te adorar, para ouvir, Senhor, a Tua instrução, para recebermos a Tua direção, a Tua força, a capacidade sobrenatural que a Tua presença traz e produz dentro daqueles que a recebem. Sim, nós Te glorificamos, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é vivo, permanece vivo de eternidade a eternidade, porque não há momentos nem circunstâncias que o faça rejeitar a oração daqueles que de coração Te invocam. Queremos agradecê-lo, meu Deus, por saber que podemos, por todos os dias da nossa vida, confiar em Ti, depositar em Ti a nossa confiança e nela nos apoiarmos. Queremos agradecê-lo por saber que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas extraordinárias que o Senhor preparou para aqueles que Te amam. Queremos agradecê-lo porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor, seja exaltado, glorificado nesta manhã, através da nossa vida, do nosso ser. Venha em nome de Jesus abençoar esta reunião, dirigi-la, direcioná-la. Fale, Senhor, aos corações, renova-lhes a fé, as forças, a confiança. Convença, Espírito Santo, a respeito da Tua vontade. Regenera, batiza no Espírito Santo, vivifica, ergue os que precisam ser erguidos pelo Teu poder, ilumina. Venha, Senhor, em nome de Jesus, lembrar-se das Suas promessas. Senhor Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, faça resplandecer a tua luz no nosso meio, neste lugar. E que, Senhor, prevaleça o teu poder, a tua luz, a tua presença. E que cada pessoa que traz consigo sinceridade, fé, sejam grandemente abençoadas pelo Senhor. Nós te pedimos e que seja ligado nos céus o que ligamos aqui através da fé, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és. Cante para Deus, que me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus. O Deus da minha salvação. És o meu dono. És o meu dono, minha paixão, Minha canção, o meu louvor. Se o mar me submergia, tua mão. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, Minha canção, e o meu louvor. feche os olhos, faça mais uma oração a Deus. Peça a Ele para perdoar os seus pecados, limpar o seu coração, sua mente, tirar as preocupações, ansiedades, inquietações, trazer a paz que excede a todo entendimento. Peça para Ele lhe dar condições de buscá-lo com toda sinceridade e fé, de todo o coração, porque é o que de mais importante precisamos para que Ele se permita encontrar por nós, por qualquer um. E quando Ele se permite achar, sempre alguma coisa importante acontece. Impossível encontrarmos a presença de Deus sem que nada aconteça. A presença de Deus produz benefícios extraordinários na vida daqueles que a encontram, a recebem. Ó Espírito Santo, venha e ouça mais uma vez
a nossa oração. Nosso objetivo aqui é te buscar, é te adorar, é ouvir a tua voz, expressar o nosso louvor, a nossa adoração, receber a tua presença, ter as forças renovadas. Viemos aqui com esses objetivos. Não nos reunimos para passar o tempo, para cumprir uma obrigação religiosa, ou para viver alguma coisa de um modo superficial. Por isso eu peço, abençoe, responda a oração, perdoe os pecados, iniquidades, transgressões, e dê aos que são sinceros e que abrem o coração o privilégio de encontrá-lo nesta manhã, o privilégio de saber que o Senhor falou aos seus corações, renovou suas forças, se revelou de uma maneira maior para eles, lhes deu condições de crescer espiritualmente. Abençoe esta reunião, os que creem, digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Jeremias 32. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelando. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Mestre, preciso tanto de um milagre. Renova minha terra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor, tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remova minha terra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Graças a Deus. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Depois a gente vai ler para você entender. Nós estamos aí numa sequência até a hora que o Espírito Santo der uma outra direção. A gente vai seguindo essa sequência de orientações a respeito da fé. A fé é o que de mais importante Deus procura dentro de nós, para que uma pessoa
inclusive, seja salva, tem que existir fé. Ela tem que crer em Jesus como Senhor. Ela tem que crer que Jesus morreu para trazer salvação. Sem a fé, não há salvação. É preciso que a pessoa creia. É preciso que a pessoa manifeste essa fé. Creia no coração, confesse com a sua boca. Ela precisa da fé, inclusive, para o objetivo mais importante, que é a vida eterna. Além disso, da fé necessária para a salvação, nós, como cristãos, nós precisamos desenvolver a nossa fé, aprender a viver a fé, aprender a viver pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Às vezes, com todo o conhecimento teórico da palavra de Deus, às vezes, mesmo tendo um determinado tempo na vida cristã, muitas das vezes os cristãos, eles não conseguem prevalecer diante das suas lutas, ou eles às vezes desanimam, esmorecem diante das circunstâncias. Por quê? Porque é preciso aprender a viver a fé. É preciso aprender a viver a fé. Nós vamos encontrar na Bíblia inúmeras passagens em que homens, mulheres de Deus, em várias ocasiões o povo de Israel, a igreja primitiva, nas suas orações e confissões, eles se referiam a Deus como aquele que criou os céus e a terra e todas as coisas, como aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, como aquele que trouxe à existência os céus e a terra. Aquilo parecia, ou parece, às vezes, uma coisa muito óbvia, dizer: Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas não era apenas uma confissão. Aquilo também representava uma expressão viva de uma fé num Deus vivo que criou todas as coisas. Por quê? Porque eles aprenderam a viver essa fé nesse Deus que criou os céus e a terra. Então, há uma diferença entre a pessoa, de vez em quando, mostrar a sua fé, manifestar a sua fé, e outra coisa é a pessoa aprender a viver pela fé. É viver pela fé, é permanecer vivendo pela fé. Uma coisa é: em alguns dias eu estou na fé, mas tem dias que as circunstâncias me vencem. Um dia eu estou realmente crendo, no outro dia parece que as circunstâncias são maiores do que o Deus que eu estou buscando. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé significa viver absolutamente firmado na palavra de Deus. Viver pela fé significa aprender a viver não por vista, não pelo que os nossos olhos estão nos mostrando, mas por uma convicção na palavra de Deus. Então, a gente vê alguém lá, homens, mulheres de Deus, diziam: ó Deus, entravam em oração e diziam: ó Deus, tu que criastes os céus e a terra. Não era só uma confissão de boca, era uma fé viva que eles aprenderam a viver. Eles aprenderam a viver essa fé. Então, eles olhavam as suas circunstâncias, as suas lutas, as suas adversidades, mas eles não se deixavam vencer por elas, porque a fé que havia dentro deles estava nesse Deus que criou os céus e a terra. E, às vezes, o cristão esquece disso. Às vezes ele viu as suas lutas, os seus problemas, as suas adversidades, as suas impossibilidades, e ele olha para tudo aquilo e ele muitas das vezes desanima, porque é como se ele estivesse dizendo: os meus problemas são maiores
as minhas lutas são maiores, as minhas adversidades são maiores, as minhas aflições são maiores do que esse Deus que eu creio. Essas pessoas têm fé? Têm, mas essa fé é manifestada de vez em quando. É diferente de se viver por fé. Então, apenas para resumir a leitura e a gente ter tempo de orar, enfim, não vou ler agora, houve um período, na época do profeta Jeremias, o império da Babilônia cercou Jerusalém. Então, você imagina uma cidade, e essa cidade agora está absolutamente cercada por um exército que vinha dominando o mundo inteiro, dominando várias nações. Por que que Deus permitiu aquilo? Porque Israel foi pecando, errando, desagradando a Deus, e Deus entendeu que aquele povo precisaria ir para o exílio, eles precisariam passar por muita coisa, para depois eles abrirem o coração. Então, quando vem determinadas situações de derrota, ou de grande aflição, lutas sobre a vida do cristão, a primeira coisa que ele deve fazer é olhar para ele. Como é que eu estou com Deus? Eu estou bem? Eu estou agradando a Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Estou. Se estiver, então você vai viver a fé e entender que Deus permitiu aquilo porque Ele tem objetivos maiores para a sua vida. As aflições, as lutas, as adversidades, elas vêm para aqueles que estão muito bem com Deus, e aí Deus tem objetivos, finalidades, até para abençoar mais a pessoa. E vem lutas e aflições e adversidades, muitas das vezes consequência do pecado, do esfriamento, da infidelidade. Então, acontece por as duas pessoas. Ezequias, nós temos exemplos na Bíblia. Ezequias estava muito bem com Deus, e a Bíblia diz, depois desta fidelidade, porque ele vinha numa fidelidade muito grande a Deus, levantou-se contra ele Senaqueribe, numa outra época, um outro rei da Síria. Mas aquela luta contra Senaqueribe, aquela situação tão difícil que Ezequias enfrentou, não era consequência de pecado, não, ele estava muito bem, mas dali Deus queria fazer um grande milagre, e fez. Aqui não. Nos dias de Jeremias, Israel, coração duro, rebelde, Deus então permitiu que a Babilônia viesse contra eles, e o exército cercou completamente a cidade. Jeremias estava preso, porque o rei de Judá não queria ouvir a verdade. Ele pregou a verdade, como sempre fez, e o rei mandou prendê-lo. Ele estava preso, o grande profeta daqueles dias, o maior profeta daqueles dias, estava preso. O povo caído espiritualmente, e a cidade absolutamente cercada, indicando que haveria uma destruição muito grande naquele lugar, e aquele povo ia sofrer muito. No meio de tudo aquilo, o que Deus fez? Deu uma ordem para Jeremias. Qual era a ordem? Você vai comprar um campo, ou um grande terreno, a gente pode dizer hoje. Você vai comprar um campo nesse lugar. Aí Jeremias obedeceu. Eu vou comprar. Deus falou para mim comprar um campo no lugar onde está prestes a sofrer uma destruição muito grande. Aí ele foi lá e comprou. Mas depois ele foi lá orar.
porque ele obedeceu de coração. Mas ele não compreendeu por que essa ordem. Às vezes Deus dá uma direção, uma ordem, uma direção, para a gente seguir, que é completamente fora da lógica, não tem lógica nisso. Você tem que obedecer. Não há problema depois você pedir esclarecimento. Eu obedeci agora. Se eu puder me iluminar aqui, o que o senhor quer fazer? É mais ou menos isso. Ele obedeceu a ordem, foi lá e comprou o campo, depois ele foi orar, pedindo a Deus um esclarecimento. Por que o senhor me mandou comprar um campo num lugar que vai ser destruído, arruinado, e vai haver uma grande destruição nesse lugar? Aí Deus respondeu a ele. Sobre essa resposta que a gente vai falar um pouquinho. Vamos ler aqui Jeremias 32, versículo 6, para a gente... A maioria já conhece a palavra, a passagem. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho do seu tio Salum, primo dele, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e dever de comprá-la. Conforme o Senhor, é Deus que deu a ordem, conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor, assim comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei, selei a escritura e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque: assim diz o Senhor, Deus de Israel, tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, coloque-os num vaso de barro, para que se conservem por muitos anos, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, casas e campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Então, olhe para mim, por favor. Então, a cidade está cercada, prestes a ser destruída, dominada pelo império da Babilônia. A destruição já estava evidente. Deus diz: vai lá e compra a terra, o campo. Ele vai e compra, pega as escrituras e, segundo a direção de Deus, põe num vaso e conserve aí por muitos dias, porque ainda se comprarão terras e campos nesse lugar. Ele obedeceu. Agora ele vai orar e pedir a Deus um esclarecimento. Por que essa ordem? Porque comprar um campo num lugar que está prestes a ser destruído. Na sua oração, apenas alguns versículos, versículo 17, ele começa a oração. E ele disse: soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Aí ele vai fazer a oração dele.
Como é que ele vai orar? Olhe para mim, por favor. Como é que ele começa a oração dele? E começa a oração dele confessando, crendo em um Deus que é soberano e que com o braço estendido ele fez os céus e a terra, e que para esse Deus não existe nada difícil. Então, isso não significa apenas um trecho ou um pedacinho do texto de uma oração que está aqui registrada. Não. Jeremias, como tantos homens e mulheres de Deus, eles carregavam dentro de si essa fé, essa convicção. Esse Deus que eu estou seguindo, esse Deus que eu estou buscando, é soberano. Ele criou os céus e a terra. Para ele não há nada absolutamente difícil. É muito bonito ouvir isto, mas não significa que todos os cristãos estão carregando dentro de si essa fé. Não significa. Uma coisa é, em determinados momentos, a pessoa orar, falar com Deus, invocar a Deus e pensar assim, para Deus não tem nada difícil, e isso acontecer em determinados momentos. De repente, aquela mesma pessoa se vê diante de um problema, de uma má notícia, de uma impossibilidade, de uma adversidade, de repente aquela mesma pessoa, ela desanima, ela se desespera, ela se abate, ela se prostra diante daquilo. Por quê? Porque ela tem uma fé, mas ela não está vivendo por essa fé. Porque quando a pessoa está vivendo por fé, ela pode passar por luta, vai passar mesmo, vai enfrentar impossibilidades também, mas a maneira dela ver, a maneira dela pensar, a maneira dela enxergar as coisas é diferente. Ela pode estar diante de uma grande impossibilidade, mas ela mantém dentro de si aquela certeza, não, o Deus que eu estou seguindo, ele criou os céus e a terra, para ele não tem nada difícil, e ela vê as suas impossibilidades, as suas lutas, as suas aflições, como coisas absolutamente insignificantes diante de Deus. E ela vai lutar por fé, ela vai lutar em oração, mas ela vai lutar sabendo, crendo, com convicção de que aquilo ali é uma coisinha mínima para Deus, Deus agindo, operando, se manifestando, aquilo rápido se transforma. Isso é uma coisa. Quem vive assim, por fé, mantém-se firme, porque está vivendo por fé. Agora, é diferente quando a pessoa, em determinados momentos, ela usa essa fé aparece, surge dentro dela, e ela diz, não, Deus é grande, Deus tem poder, mas daqui a pouco alguma coisa acontece, ela vai no chão, ela se prostra. Por quê? Porque é preciso aprender a viver por fé. Preciso. Então, Jeremias, a situação dele não era nada favorável. Ele estava preso. Eu sabia que a destruição sobre aquele lugar, sobre o povo, ia ser muito grande. Aquele império iria dominá-los por muito tempo. Não tinha nada absolutamente favorável. Mas Deus fala, vai lá e compra. E vai lá e compra. Ele não questionou a ordem, ele não disse assim, isso é brincadeira, vai haver uma destruição aqui, vão dominar esse lugar aqui, e eu tenho que ir lá e comprar um campo. Isso aqui é uma situação considerada perdida, esse lugar aqui praticamente é considerado um lugar perdido, isso aqui não tem mais futuro nenhum. Ele não questionou nada disso. Ele obedeceu, porque tinha fé para isso. Agora ele vai pedir a Deus um esclarecimento. Mas como é que ele vai pedir um esclarecimento? Como se Deus fosse louco, tivesse dado uma ordem louca? Não, ele começa a sua oração dizendo, tu és o Deus soberano.
com o teu braço estendido, criastes os céus e a terra, não há nada difícil para ti. Essa fé, não apenas para o momento da oração, mas essa fé, ela tem que ser vivida todos os dias, porque nós temos que ter discernimento. Não haverá lutas na vida eterna. A vida eterna não vai haver lutas, probleminha daqui, probleminha dali, adversidade, mais notícias. Não vai haver nada disso. As lutas existem aqui, enquanto estamos aqui. Nós temos que viver a fé enquanto estamos aqui, porque as lutas existem aqui. Depois é para desfrutar da presença e dos benefícios do reino de Deus. Lutas. As lutas são aqui. Isso aqui que é o lugar de lutas. Você não se prepara para lutar. Você não se fortalece para lutar. Você não aprende a lutar. Vai lutar onde? Vai lutar onde? Vai lutar onde? A luta é aqui. Jesus não iludiu. Jesus disse para os discípulos, no mundo, é aqui, o negócio é aqui. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Vocês não podem viver arrastados. Vocês não podem viver num deprê. Vocês não podem viver prostrados. Não, ele disse, tem de bom ânimo. Tem que saber lutar. É preciso lutar. Aí Jeremias vai fazer a sua oração. Aí ele ora. No versículo 17, versículo 27, então, versículo 26, Deus responde a ele. Ele orou, primeiro ele falou com Deus. Uma oração breve, mas cheia de fé. Versículo 26, Deus lhe responde. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, aí Deus também responde, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Essa é a resposta que Deus deu a ele. Ou existe alguma coisa, dependendo da tradução, alguma coisa que me seja maravilhosa demais? Não existe. Ele entra em oração dizendo, tu és o Deus soberano, não há nada difícil para o Senhor. Aí Deus também responde para ele, dizendo, eu sou o Deus de toda a humanidade, de toda a criação, o Deus que criou os céus e a terra. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não existe. Havia uma fé em Jeremias, de que para Deus não há nada impossível, difícil, e Deus responde a Jeremias dizendo, para mim não tem nada difícil de fato. Por quê? Porque com toda a destruição que haveria, Deus o mandou comprar aquela terra, aquele campo, e guardou as escrituras dizendo, campos e terras e não sei o que, ainda se comprarão aqui. Por quê? Porque haveria uma destruição, mas haveria uma restauração sobre Israel e uma restauração de bênçãos espirituais em vários aspectos. Aquele lugar que agora estava para ser destruído seria restaurado. Por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Porque comprar o campo era apenas, a compra do campo era apenas um sinal de que a promessa de Deus iria se cumprir. Comprou o campo, guardou as escrituras dentro de um vaso, deixa lá conservado. Agora Deus, vem a destruição, vem o império da Babilônia, vem todas as coisas ruins, no final Deus vem e trabalha e restaura, e aquilo se cumpre. Campos e casas e não sei o que se comprarão aqui. Quer dizer, as coisas podem estar extremamente impossíveis, absolutamente destruídas aos nossos olhos. Mas Deus tem o poder para transformar. Amém? Amém? Ele tem o poder para transformar. Esta fé nós temos que carregar, viver.
ela tem que ser vivida, ela não pode ser uma coisa de vez em quando. Aleatoriamente ela acontece. De vez em quando eu penso assim, Deus é muito grande. Deus não tem nada para ele impossível. Não. Viver a fé, andar pela fé é uma coisa. Aleatoriamente aconteceu um momento de fé, outra coisa. Aí fica difícil. Por quê? Porque existem lutas, impossibilidades, adversidades, situações, circunstâncias, que aos nossos olhos parece que nunca irão mudar. Em situações que parece que nunca serão transformadas. Tem situações que parece que nunca serão resolvidas. Tem situações extremamente impossíveis para nós. Mas nós temos que viver a fé de que para Deus não tem nada impossível. Para Deus não tem nada grande. Para Deus não tem nada difícil. Se Jeremias não fosse um homem de fé, ele ia dizer, isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Aí vem o primo e diz, compre a propriedade. Ele ia dizer que nada, isso aqui vai ser destruído, isso vai ser uma ruína total nesse lugar, e o exército está ali esperando, daqui a pouco eles vão entrar aqui. Isso aqui não tem mais futuro, isso aqui não tem mais expectativa, isso aqui eu vou comprar nada aqui. Não, ele não fez isso, ele obedeceu. E quando vai orar, ele não vai orar dizendo, Deus, o Senhor mandou eu comprar, eu comprei, né? Fazer o quê? O Senhor mandou, eu obedeci, né? Não, ele não fez isso. Tu és o soberano Deus que criou os céus e a terra, para ti não há nada difícil. Aí Deus também responde da mesma forma. Você quer que Deus te responda com coisas impossíveis? Eu quero. Você tem que ter uma fé para coisas impossíveis. Jeremias orou mostrando uma fé de que para Deus não tem nada difícil. Deus respondeu a ele da mesma forma, dizendo, não, para mim tem alguma coisa difícil? Não tem nada difícil. Simplesmente aconteceu dessa forma. Eu quero que Deus me responda. Eu tenho impossibilidades na vida, tem situações na vida, às vezes pessoas, inclusive, pessoas que se mostram extremamente incrédulas, ou pessoas que às vezes se mostram ou que estão vivendo uma vida extremamente destruída. Às vezes você olha para situações, para pessoas, você fala, isso não tem jeito nenhum. O que Deus quer? Que se tenha uma fé de que para Ele não existe nada difícil. Se você carregar essa fé, Ele também vai te corresponder, respondendo a você, se manifestando na sua vida e mostrando para você, comprovando na prática que para Ele não existe nada impossível. Mas nem todo mundo, nem todos os cristãos vivem essa fé, nem todos os cristãos. Deus não eu tive um momento de fé, eu tive um momento assim de fé. Não é um momento de fé. A fé tem que ser vivida todos os dias. Tem nada favorável, tudo contrário, só impossibilidade, nada favorável, não tem perspectiva nenhuma de mudança, de melhoria, de nada. Não tem nada diante da pessoa. Ela tem que mostrar que ela tem uma fé de que está seguindo um Deus que criou os céus e a terra, e que para esse Deus não existe nada difícil. Ela tem que mostrar isso para Ele todos os dias. Todos os dias, Deus, eu tenho certeza que para o Senhor não tem nada difícil, nada impossível. Isso é Deus. Então, Deus permitiu que a Babilônia dominasse aquele lugar. Deus permitiu destruição, Deus permitiu sofrimento, permitiu, porque aquilo tinha que acontecer, para que aquele povo se quebrantasse um pouco. Mas chegou uma hora que ele cumpriu o que ele prometeu, ele cumpriu. Quer dizer, por maior que seja a destruição, eu tenho poder para reconstruir. Por maior que seja a destruição, eu tenho poder para transformar. A compra era para isso. Jeremias não recebeu ordem para comprar um campo para
dizer, depois eu me aposentar, eu fico lá numa boa. Não tem nada disso, não tem nada a ver, não. Era apenas um sinal de que a palavra de Deus iria se cumprir. Tudo ali seria destruído, mas como promessa de Deus, seria reconstruído. E assim aconteceu. Essa é a fé que temos que mostrar para Deus todos os dias. Nada favorável, perspectiva nenhuma, impossibilidades, adversidades. Parece que aquilo nunca vai mudar, parece que nunca vai acontecer, parece que nunca vai resolver, parece que nunca vai ter solução. Tem possibilidade? Tem. Mas Deus, para Ele não tem nada difícil, nada impossível. Ele criou todas as coisas. Ele fez os céus e a terra. Então, a nossa oração, a nossa fé, tem que ser dessa forma. Você tem que viver essa fé. Suas orações, elas têm que estarem fortalecidas, regadas por essa fé. Você vai entrar na presença de Deus, não pode ser como alguém que está falando com alguém pequenininho, que não está muito forte, que não está com muita força, e você fala, ó Deus, parece que Deus é uma coisa pequenininha, eu estou com um problema aí, minha situação é essa, estou enfrentando isso, passando por isso, se o senhor puder aí dar um jeito aí, você está falando com alguém pequenininho para resolver uma coisa muito grande, aí não vai acontecer nada, aí não tem como se ter experiências de respostas nenhuma em relação a impossibilidades na vida. Por quê? Porque não é essa fé que Deus quer que exista no coração. Amém? Gênesis 1, alguns versículos, mas tem que ser um pouquinho rápido para a gente poder orar. Gênesis, vamos na sequência. Gênesis 1. Por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e era a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Gênesis 2, 4. E esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Quem fez tudo foi quem? Deus. Criou todas as coisas. Deuteronômio 10, 4, 14. Deuteronômio 10, 14. Ao Senhor seu Deus pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Ao Senhor seu Deus pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nele existe. Salmo 113, 5. Para a gente ter uma noção da grandeza de Deus, né? Porque Ele criou o universo. E o universo tem um limite. Ele tem um limite. Por maior que seja, ele tem um limite. Mas Deus,
diz a Bíblia, Salmo 113, versículo 5, que diz assim, versículo 4, o Senhor está exaltado acima das nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Amém? Você entende isso? Ele criou os céus e a terra, mas ele tem que se inclinar. É tão grande que ele tem que se inclinar para ver o que passa nos céus e na terra, porque ele está acima do contexto desse universo. E às vezes, um probleminha ali, uma lutazinha ali, uma impossibilidade lá, faz com que muitos deem uma riada igual um pneu quando fura, né? É ou não é verdade? É verdade. É uma notícia que vem, é uma circunstância que não mudou, é uma situação que tem que ser transformada, é um problema na família, alguém que causa problemas e aparentemente fala assim, não vai mudar nunca. Às vezes uma situação faz com que muitos deem uma murchada, igual um pneu furou, porque tem fé, mas não está mantendo dentro de si a fé nesse Deus que criou os céus e a terra e que é tão grande que tem que se inclinar para ver o que se passa na terra e nos céus. Mais 2 versículos para a gente orar. Isaías 42, versículo 5. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e a vida aos que andam nela. Esse é o Deus que nós buscamos. Espalhou os céus, a terra, tudo que procede, é quem dá o fôlego ao ser humano, está certo? É o Deus que dá vida aos que andam nessa terra. É esse Deus que nós buscamos. Isaías 45, 12, para terminar e buscarmos a Deus. Fui eu, disse ele, que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus, eu dispus o seu exército de estrelas. Amém? Criou tudo, criou todas as coisas. A Bíblia diz, maior é o que está em nós, Deus, do que tudo que há nesse mundo. Às vezes se esquece disso. O que é preciso fazer? Eu preciso crescer na fé, eu preciso manter a fé, eu preciso viver pela fé. Eu não posso viver assim, que eu vou lá num domingo, aí eu oro um pouquinho e falo, Deus é muito grande. Aí no outro dia eu olho para um lado, olho para o outro, olho para cá, olho para lá, uma noticiazinha aqui, um negocinho aqui, outra coisinha ali, aí eu dou uma murchada. Aí vou segunda-feira murcho, terça-feira mais murcho ainda, quarta-feira mais murcho, quinta murcho, sexta já arriou, já não dá nem para rodar mais. Se rodar, vai rasgar a câmara, né? Não dá. Aí vem no sábado, pela misericórdia, no domingo, diz, eu vou dar um gásinho aqui, um socorrozinho para chegar até o borracheiro na semana que vem. Não dá para viver assim.
É na verdade. Isso não é viver pela fé. Isso não é viver pela fé. Isso é ter momentos aleatórios da fé. O que Deus quer? Fé. Não somos super-homens. Não somos super-homens, mas nós temos que manter a fé. Você tem que alimentar a sua fé, fortalecer a sua fé, viver pela fé. E aí, isso faz uma grande diferença. Amém? Entenderam, sim ou não? Então, quando você se deparar com as suas impossibilidades, circunstâncias contrárias, as impossibilidades da sua vida, os problemas que você tem, as lutas que você tem, quando chegam notícias adversas, enfim, você tem que lembrar: opa, eu estou crendo, buscando o Deus que criou os céus e a terra. Para Ele não existe nada impossível, nada grande, nada difícil, nada que lhe seja maravilhoso, nada que lhe cause espanto, nada, não tem nada que causa espanto em Deus, nada, porque Ele é Deus. Então nós vamos fazer uma oração. Você diz: eu tenho esquecido disso, eu não tenho vivido essa fé. Eu tenho olhado para um problema aqui, para uma coisa ali, para outra situação ali, e eu tenho me deixado dominar, desanimado, duvidado, desacreditado. Você tem que levantar a sua fé. Levantei a fé, agora eu tenho que viver por essa fé. É levantar e viver por esta fé, porque o que tem de cristãos que esqueceram, que não têm vivido essa fé, são muitos. Veja quantos cristãos estão aí com medo de tudo, inclusive, com medo de muita coisa. Com medo de muita coisa, por quê? Porque não estão crendo. Eu creio, maior é o que está em mim do que tudo que há nesse mundo. Maior é o que está em nós, diz a Bíblia, do que tudo que há nesse mundo. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, por favor. Vamos entrar em oração. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu bati, orarei com mais fervor, Rodai ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, a minha meditação eleva aos céus, na longa noite, eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás, a minha voz, e no teu templo, como em fervor, eu cantarei. Ó derrama as tuas bênçãos sobre nós, na longa noite, eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás, pela manhã tu ouvirás a minha voz no teu templo, e no teu templo, como em fervor, eu cantarei. Ó derrama
as tuas bênçãos sobre nós. Sobre nós. O Deus eterno, O Deus eterno não tem prazer na iniquidade. A tua palavra é uma espada e broquel, e extermina este mundo de maldade, e conserva com retidão, a quem for fiel. Cante na longa noite, eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás, pela manhã tu ouvirás a minha voz no teu templo, e no teu templo, como eu cantarei. Ó derrama as tuas bênçãos sobre nós. Feche os olhos, por favor. Fale com Deus. Se você tem duvidado, desanimado diante das lutas, impossibilidades, circunstâncias contrárias, e tem se procedido como se estivesse buscando, servindo alguém muito pequeno, muito fraco, alguém que não tem condições de resolver tudo, de transformar tudo. Peça perdão a Deus. Diga para Ele: me perdoa, Senhor. Eu não tenho mantido dentro de mim a fé no Deus que estendeu os céus e a terra, no Deus que dá fôlego de vida ao ser humano, no Deus que estendeu o seu exército de estrelas. Eu tenho olhado para as lutas, circunstâncias, problemas, como se fossem maiores do que o Senhor. Me perdoa e ajude-me a viver a verdadeira fé no Deus que pode todas as coisas, no Deus que, mesmo sabendo e determinando uma grande destruição naquele lugar, ordenou ao seu servo: compre um campo, porque eu lhe garanto que ainda campos, terras e tantas coisas se comprarão neste lugar. Aos olhos dos homens, aquele lugar era como uma causa perdida, irreversível. Assim também, diante dos nossos olhos,
Existem situações, circunstâncias, pessoas, lutas que parecem irreversíveis também. Não há expectativa, nada favorável, não há esperança aos olhos dos homens. Quantas pessoas estão agora doentes, em estado terminal, de tal forma que médico algum, recurso algum da medicina pode lhe restaurar a saúde. E elas, aos olhos dos homens, já estão mortas. Mas se Deus tocar nelas, todas as doenças desaparecem. Se Deus decidir curá-las, elas serão curadas, elas estarão curadas. Por isso oramos, porque não há impossíveis para Deus. Quantas pessoas estão vivendo uma vida tão pecaminosas, que aos olhos humanos elas já estão no inferno. Mas se o Espírito Santo operar, Ele pode transformá-las em pessoas cheias da sua presença. Quantas são as situações que aos nossos olhos não tem mais jeito. Mas não é desta forma, e confiando no que os nossos olhos estão mostrando, que experimentamos o poder de Deus. Mas é olhando pela fé, vivendo pela fé, enxergando que o Deus que servimos e cremos e buscamos, para Ele, como Ele disse, não há nada difícil. Ele disse a Jeremias: existe alguma coisa para mim que seja demasiadamente difícil? O meu braço estendeu os céus e a terra. Peço o Espírito Santo para lhe ajudar a levantar você, se você tem estado prostrado, prostrada na sua fé. Peça para Ele vivificar esta palavra no seu coração. Ele pode fazer dela uma palavra viva dentro de você. O Deus que disse: vai e compra um campo, porque ainda campos e casas se comprarão neste lugar. O Deus que prometeu que realizaria uma grande transformação naquele lugar e na vida daquele povo. É o mesmo Deus que invocamos. Espírito Santo, levante aqueles que estão prostrados, caídos, abatidos, e venha responder a nossa oração, porque o Senhor pode todas as coisas. Mas nada, não há ninguém aqui diante de situações que sejam consideradas impossíveis para ti. Não há ninguém vivendo situações que sejam consideradas grandes ou difíceis para ti. Abençoa este povo, meu Pai, que eles venham levantar-se na fé,
pode aproximar-se de ti com a mesma fé que Jeremias, quando disse: tu criastes os céus e a terra, não há coisa alguma demasiadamente difícil para ti. E que o Senhor os responda também, mostrando que para o Senhor não há nada impossível ou difícil. Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que precisa inclinar-se para ver o que se passa na terra e nos céus. Ó Espírito Santo, abençoe o teu povo. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória, e teu poder. O meu socorro vem de ti. Na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra tem sustentado. Pela manhã te buscarei, feche os olhos e cante para Deus. De madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória, e teu poder. Levante as mãos. Meu socorro vem de ti. E na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra tem sustentado, pois tua destra tem sustentado. As mãos no seu coração, adore a Deus, glorifique a Deus. Você vinha fraquejando na sua fé, arrependeu-se, Ele já lhe perdoou. Confesse com a sua boca, crendo no coração que Ele é o seu Deus, que foi Ele quem criou os céus e a terra, que foi Ele quem estendeu com o seu braço poderoso os céus, a terra, que para Ele não existe nada difícil, nada grande, nada que lhe cause espanto. Ele é Deus, Ele é Senhor. Basta Ele operar, agir, ordenar, tudo se transforma, tudo muda.
Esse é o Deus que tem o poder para levantar o ser humano do fundo do poço e colocá-lo numa posição de honra. Esse é o Deus que pode tocar em alguém que esteja em estado terminal e lhes encher de vigor e de vida. Esse é o Deus que pode fazer com que o pecador, o que está vivendo uma vida absolutamente pecaminosa, tenha um novo coração, uma nova vida. Esse é o Deus que buscamos, que tem o poder para fazer com que o perdido seja salvo, o doente seja curado, o oprimido seja liberto, o que vivia humilhado, envergonhado, se torne honrado, respeitado. Esse é o Deus que pode transformar as trevas em luz. Ó Senhor, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, nossa gratidão, a expressão do nosso ser, da nossa alma, e que o Espírito Santo ajude, responda a cada um dos que estão te buscando, fortalecendo-os. Vivifica, Senhor, a tua palavra nos seus corações. Tu podes transformar esta palavra em uma rema, em uma palavra viva dentro deles. O Senhor pode enchê-los da convicção de que o mesmo Deus que ordenou que se comprasse um campo onde haveria grande destruição e que cumpriu a sua palavra, reconstruiu e abençoou, é o mesmo Deus que transforma, que abençoa. Nós erguemos as mãos aos céus para adorá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo. Foi o Senhor quem fez os céus e a terra, aleluia. Foi o Senhor quem estendeu o exército de estrelas nos céus. Sim, tu és o Deus que quando chama elas voltam. O Senhor é o Deus que pesou os montes. O Senhor é o Deus que colocou na concha da mão todas as águas dos oceanos. O que são as nossas lutas, as nossas impossibilidades diante de um Deus tão grande? Nós te adoramos, nós te glorificamos. Aceite o nosso louvor e a nossa adoração, e que o Espírito Santo ajude cada um a crescer, se fortalecer, viver pela fé, sempre crendo que para o nosso Deus não existe coisa difícil ou impossível. Os que creem digam graças a Deus, glorificado seja Deus. Aplausos.